E aí, meus queridos e queridas Saiyajins, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Black. E hoje eu vim trazer mais um react agora sobre o canal do Tails Lee, que fez um vídeo sobre o que fizeram com as comics de DW. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? É que esse vídeo deu muita polêmica lá no Twitter, né? Eu fiquei sabendo por alguns amigos meus que esse vídeo aí do Tails Lee deu uma bomba, né? Estourou. Muita gente tá tacando pau nele, né? Só porque ele falou que existe uma lacrada em Sonic, né? Então eu tô curioso pra ver os pontos deles e se ver se eu concordo ou discordo de alguma coisa. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Alô, estamos em vídeo. E nesse vídeo eu queria falar sobre algo que eu vi acontecendo nas comics de DW. Afinal de contas, eu já citei elas diversas vezes aqui no canal para mostrar como cada personagem estava sendo consertado desde que elas começaram a lançar. Porém, aconteceram algumas coisas em um arco que eu acho que é importante trazer para vocês, já que vários personagens foram subutilizados. Além disso, no meu último vídeo eu tinha perguntado se queriam que eu fizesse um vídeo provando que DIY afetou Sonic, mesmo que só um pouco, e algumas pessoas pediram que eu fizesse. Então eu vou provar os meus pontos aqui também, afinal de contas as duas coisas estão relacionadas. E é claro que sendo esse um vídeo sobre as comics de DW, eu já deixo aqui um alerta de spoiler. Então se você não leu, vá ler e depois assiste o vídeo. Ou só assiste mesmo se você não se importar com isso. Enfim, não ironicamente vamos começar pelo final. Afinal de contas eu só tive a ideia de fazer esse vídeo após eu ler o arco do Riders da IDW. Já que lá eu comecei a perceber os inúmeros vacilos da escrita da Ivan Stanley. Quem viu meu vídeo da Lanolin sabe do que eu tô falando. Mas conforme as edições desse arco iam lançando, as coisas só ficavam cada vez piores. Afinal de contas, personagens como Tails, Amy e todos os Chaotix foram severamente subutilizados. Os primeiros se acovardando para oponentes que eles já enfrentaram antes, e os outros sendo submetidos a situações ridículas as quais eles resolveriam facilmente. Mas antes de eu continuar, não pula, isso não é patrocínio. E tem algo que vocês vão gostar. Mesmo esse vídeo fazendo parte do quadro principal do canal, dessa vez eu vou pedir para que vocês deem o like e compartilhem o vídeo, pois eu acredito que esse vídeo é importante e deveria chegar o mais longe possível. Dito isso, agora vem a surpresa! Acho que a gente evoluiu bastante até agora. Já tava na hora de refrescar as coisas. Gostei da referência do Super Saiyajin 4 aí, dessa nova transformação sua. Muito bom. O cabelo tá um pouco grande, mas acho que dá pro gasto. Enfim, agora a gente pode voltar pro vídeo com força total. Brevemente falando, Tails e a Amy se infiltraram na nave da Restoration, encontrando a Belly presa lá dentro e descobrindo que a nave tinha sido tomada pela Clean Sweep. Então os três vão até o escritório da Jewel, e chegando lá, logo na frente do escritório, eles encontram o Rolf e o Tumble, vilões de quinta categoria. Não são fracos, mas o Tails e a Amy lidariam facilmente com eles, especialmente logo em frente ao objetivo deles. Então um, entre aspas, combate incrível de dois painéis acontece, e então os dois chamam reforços e... o Tails, a Amy e a Belly fogem. Olha, eu entendo que chamaram reforços, apesar de eu ter certeza que esses três lidariam com os reforços sem problemas também. Mas era uma martelada na porta do escritório e era isso, objetivo concluído. E isso chega a ser engraçado quando a gente lembra que lá no Sonic Forces, os caras estavam enfrentando um exército de clones que, se eu não me engano, eles são mais fortes que os originais. E o Sonic e a Resistência lá junto com o Tails, Amy, Knuckles, os caramba 4, tava descendo o pau nesse exército. Mas agora estão aí fugindo desses bichinhos aí, velho, que sinceramente eu já li DW, né? E todos os capítulos que eu vi, esses caras, essa dupla aí, não faz porcaria nenhuma, velho. É vilões de quinta categoria mesmo, como você falou. Então eu não entendi porque o Tails e a Amy estão fugindo e estão com medo dos reforços. Mas tudo bem, eles fugiram para despistar o Rolf e o Tumble e conseguirem voltar para o escritório, né? É claro que não. Eles fugiram para serem salvos pelo Dom, um personagem de background que é um mecânico que trabalha em uma rádio e é completamente irrelevante. E o que ele tá fazendo aí? Ele tá aí para salvar os Chaotix, que foram investigar a Clean Sweep e foram presos em uma jaula com barras finas de metal. Olha, eu não preciso nem dizer que o Vector arrebentava essa jaula em um soco só. E o Espio tá aí também. Ambos têm capacidade para sair dessa situação. E sabe como eles foram parar aí? A edição 77 nos revela que o Rolf e o Tumble derrotaram eles e prenderam eles aí. O que é muito difícil de engolir. Eles são os Chaotix, uma agência de detetives de renome, provavelmente a melhor do mundo de Sonic, além de serem extremamente poderosos e terem uma grande coordenação em equipe. E eu li esse capítulo, irmão,
O Vector, que tem uma força do cão, perdeu pra esses dois malucos aí, velho. Os caras tinham vantagens em força e também em números. Era 3 contra 2, cara. Não tinha como a Team Galaxy perder. Mas você sabe qual é a coincidência? Esse personagem aí, escrito pela Eva, segundo ela mesma, esse personagem é da minoria. Então aí as peças começam a se encaixar. Um personagem de minoria se destacar mais que os personagens originais, velho. Tudo leva pro caminho que isso foi uma lacrada, velho. Não tem outra coisa a se pensar, não tem como. É muita coincidência justamente um personagem da minoria se destacar mais do que o Tinkeorix e outros personagens originais, velho. Mas já eu falo sobre isso. Vamos continuar. Apesar do Rolf e o Tumble serem fortes e terem uma boa coordenação, isso é tudo que eles têm. Já o Vector, além de ser um dos ápices de força da franquia, ele ainda tem um grito sônico. O Espio conseguiu segurar o Zez em um combate sozinho, e olha que o Zez é um Zeti, uma raça superior. Ele tem invisibilidade e além disso, ele ainda chega a usar esse, entre aspas, poderzinho de vento. E ele também tem várias ferramentas ninja. Já o Charme consegue voar e ferroar, mas eles foram derrotados pelo Rolf e o Tumble, os quais não conseguem nem sequer fazer uma estratégia decente e precisaram do Dom para ir aí salvar eles. Desculpa, mas isso é impossível de engolir. Até agora eu não consigo acreditar que eles subutilizaram esses personagens só pra dar destaque ao Dom. E você me pergunta por que ofuscaram esses personagens pra dar destaque a ele, sendo que ele é um personagem irrelevante de background? É bem simples. A Ivan Stanley é quem criou esse personagem, e é ela quem escreveu esse arco. Além disso, uma das únicas coisas que foram apresentadas sobre esse personagem é que ele faz parte de um grupo minoritário. E olhando o perfil da Ivan Stanley no X, nós podemos ver uma bandeira LGBT na foto de perfil e pronomes na bio. Então pra mim tá bem claro o porquê disso ter acontecido. Além disso, após eu ler o arco e ver a porcaria que a Ivan Stanley fez, porque não foi só isso, mas eu não acho que vale a pena citar o resto agora, eu acabei começando a olhar um pouco pra trás. Foi aí que eu percebi como o arco Misadventures, aquele que eu citei no vídeo da Lanoline, era mal escrito. E isso acabou fazendo com que eu pensasse mais sobre o assunto e juntasse algumas coisas que eu já tinha percebido antes. E apesar de eu já achar que as comics tinham um pouco de DIY antes, agora pra mim tá bem claro. E eu vou apresentar algumas evidências que encontrei aqui. Primeiramente, uma bandeira LGBT foi colocada sutilmente como fundo de um painel. E nem adianta tentar me dizer que essa é a cor do céu, já que nos painéis anteriores o céu só tinha uma dessas tonalidades. Fora que coincidência, hein? Os exatos tons de cor foram escolhidos na exata posição da bandeira lésbica e foi colocado no fundo de um painel com a Tangle e a Whisper. Olha, não é querer discordar ou concordar com essa galera aí, mas se eu não tô enganado, isso é só uma jogada de cores, até porque algumas cores como o roxo tá nos olhos da Tangle, o amarelo tá na pele da Whisper. Além de que isso já aconteceu no capítulo recente, que quando a Tangle abraçou uma amiga dela lá, eu não sei qual é o nome daquela personagem, é uma diretora lá que parece um besouro, sei lá, nem sei o bicho que ela é. Mas a jogada de cores é um azul e rosa, sabe? Aí eu poderia pensar, pô, é a bandeira bi. Mas não é, cara, é só uma jogada de cores mesmo. Porém, eu não duvido que isso realmente foi uma jogada, né, dessa bandeira. Pode ser que sim, pode ser que não, velho. Até porque nunca teve uma confirmação exata se era ou não, tá ligado? Se você ter em Sonic hoje em dia. Então sim, foi intencional. E todos sabemos que hoje em dia essas bandeirinhas são símbolos políticos do movimento progressista. Ah, mas a edição não saiu esse ano. Saiu em 2023. Essa guerra ideológica já estava acontecendo bem antes disso. Então pra mim é uma clara sinalização política. Além disso, tem algo que eu apontei em uma live há bastante tempo. Pega todos os personagens relevantes criados nas comics e DW. Não parece nada demais, né? Agora deixa eu fazer algo aqui, separando heróis e vilões. E olha só, todas as personagens femininas são do bem, com exceção da Surge. E todos os homens são vilões. Se a gente incluir personagens de background que receberam um pouco de relevância nos últimos tempos, a gente tem o Dawn e o Knight, que são do bem. Porém, por eles serem do bem, eles obviamente fazem parte de um grupo minoritário, sendo um casal gay, porque não tem como ter um homem do bem sem ser parte de uma minoria. Assim, eu acho que você deu uma exagerada aí, tá ligado? Tipo assim, ter vilões homens aí no geral não é problema nenhum, tá ligado? Pô, Dragon Ball Z é o maior exemplo disso, tá ligado? A maioria dos vilões são homens, tá ligado? Então nem por isso, é alguma coisa de lacrada, não é? Então eu acho que você deu uma exagerada aí, tá ligado? E é algo, Tails Lee, que você tem que tomar cuidado, cara. Porque se você dá uma exagerada sequer, a maioria vai pegar esse corte aqui, vai pegar só essa cena e falar:
olha, o Tails Lee é exagerado, é só um cara aleatório que não pode ver homem sendo vilão e mulher sendo herói, tá ligado? Mas o que você falou, Tails Lee, é muito verdade, porque não é só em Sonic, é muitas franquias também. Parece que se colocar um personagem da minoria como vilão, eu acho que daria cancelamento, provavelmente. Por isso que os caras não fazem isso, nem a SEGA também. Eu acho que, tipo assim, como a SEGA já colocou várias vezes o Sonic segurando uma bandeira e tudo mais, da minoria, se eles fazem um vilão sendo da minoria e o Sonic bate nesse vilão, tipo, dá um soco, com certeza a galera ia tacar pau na SEGA, tá ligado? Fora isso, tiveram outras coisas mais leves, como a diminuição de alguns personagens para fazer outros parecerem superiores, tipo a Amy falando pro Vector que se o martelo dela não fez uma porta abrir, ela não acha que o Vector conseguiria, como se ele não fosse absurdamente mais forte que ela, e também já foi citado que ele é capaz de derrubar portas de metal sólidas. Além de ter pequenas subutilizações de alguns personagens para dar destaque a outros que fazem partes de, entre aspas, grupos oprimidos. Tipo quando subutilizaram o Silver para dar destaque a Amy quando ela pediu ajuda para ele levantar um martelo gigante. Tipo, o Silver levantaria aquilo sem esforço nenhum, porém fizeram a Amy fazer a maior parte do trabalho. Imagina só, você tá com problemas levantando um peso de 40 quilos, então você pede ajuda do Superman para levantar isso. Se você estiver segurando o peso, o Superman vai levantar o peso e você junto, porque ele é absurdamente forte comparado a você. E essa é a comparação. A Amy nem sequer deveria precisar fazer força, já que o Silver levanta coisas infinitamente mais pesadas em segundos sem problema nenhum. Aí você pode me dizer, ah, mas foi pra fazer uma cena legal, e justifica subutilizar um personagem por isso? Sabe como dava pra fazer uma cena legal? Era só fazer a Amy levantar o martelo sozinha, ora as bolas. Ah, mas é que ela não era forte o suficiente pra fazer isso. É só fazer ela ser, ninguém sabe o peso real desse martelo. Aposto que todo mundo engoliria de boas essa cena se ela levantasse sozinha com bastante esforço. Aí você pode me dizer, ah, mas era pra fazer uma cena de trabalho em equipe legal. É mesmo? Sabe o que é que seria mais legal? Se o Silver fizesse o martelo flutuar como a Amy pediu, a Amy usa o Pico Pico Hammer para dar um pulo grande, pega o martelo gigante no ar, gira e com o esforço dos dois, BAM! Transforma o robô em uma latinha amassada. Fica uma cena épica, respeita os personagens e dá o devido destaque a Amy. Mas não, tem que subutilizar o Silver para tirar o destaque dele e dar pra Amy. Afinal, ela é mulher e merece todo o destaque pra ela por causa disso, não é? Detalhe que essa do Silver foi escrita pelo Ian Flynn, que também é de esquerda e isso não é segredo pra ninguém, mas pelo menos ele sabe escrever uma boa história. De qualquer forma, quando nós juntamos todas essas evidências, fica claro que GUI afetou Sonic. Afinal não é uma coisinha ou outra aqui e ali, são várias coisas, diversas evidências. E agora chegou até nos jogos, o que começa a ficar ainda mais preocupante. Por isso não devemos ficar calados, precisamos apontar essas coisas antes que elas piorem, já que a gente já viu como esse vírus ideológico pode destruir as obras. Temos exemplos como Suicide Squad Kill the Justice League, Concorde, Dragon Age The Veilguard, Avowed, Forspoken, Dustborn e muito mais. Sonic tá bem longe disso, GUI tá afetando a franquia bem pouco, mas devemos ficar atentos para que nunca chegue perto. Fora isso, como alguém cujo personagem favorito é o Tails, eu tenho que dizer que eu tenho ficado um pouco preocupado com uma coisa. A substituição do Tails. Agora isso é mais algo que eu provavelmente estou pensando por ser um pouco protetivo demais. Mas quando a Ivan Stanley está escrevendo, o Tails geralmente é substituído pela Belly. Quando a Wispon da Whisper é quebrada, quem conserta? A Belly. Mesmo que não faça muito sentido, já que a Wispon foi feita por um gênio chamado Smith, que provavelmente cria as coisas de uma forma muito diferente de como o Eggman faz. E sendo um robô criado pelo Eggman, ela teria o conhecimento apenas da lógica dele. Então o Tails meio que foi retirado do papel de poder ser um mecânico para Restoration. Além disso, quem abre a porta para o motor principal da nave da Restoration é ela, deixando as habilidades do Tails de lado porque ela trabalha lá. Sim, faz todo sentido. Em um banco, caixa com certeza tem a senha do cofre. Além disso, quando o dispositivo do traje do Phantom Rider tinha sido danificado, quem conserta? O Dom. Sim. O mecânico de background conserta um dispositivo novo, avançado e criado pelo Eggman, um dos maiores gênios de Sonic. Além de que geralmente quando o Tails tenta fazer alguma coisa recentemente, ele é impedido por algo. Mas isso é mais uma preocupação minha. Talvez eu só esteja sendo um pouco chato com isso. Não, Tails Lee, pelo contrário, você é fã do personagem e tá preocupado. E você tá certo em fazer isso. Assim como o fã de Dragon Ball fica preocupado com o Goku, que várias vezes no Super ele foi distorcido de personalidade, velho. Ele ficou idiota em alguns momentos, ficou burro. Então não pense que você tá sendo chato não, Tails Lee. Você é fã do personagem e quer o melhor dele, e tá certo.
Assim como o fã de Homem-Aranha quer que o Homem-Aranha melhore logo, né? Porque hoje em dia o Homem-Aranha não tá numa situação legal. Ah, e detalhe, como sempre, o Dom, por ele ser um personagem da minoria, ele sabe tudo, né? Ele tem inteligências do Eggman, talvez até superior do Tails. Cara, isso é uma forçação de barra, porque, meu irmão, os caras nem explicam, nem falam a origem do cara, velho, por ele ser tão inteligente. O cara só pega a tecnologia do Phantom Rider e resolve, cara. Aí depois vem algum maluco falar: ai, vocês não gostam de personagens que são da minoria. Irmão, o problema não é isso. O problema é a forçação de barra, velho. Mano, literalmente, um dos heróis que eu mais gosto da DC, além do Batman, é o Super Choque, cara. Eu amo o Super Choque. Ele é um bom personagem, ele é bem escrito, tem um desenvolvimento. Então, tipo, o problema não é colocar o personagem que faz parte de uma minoria. O problema é como ele é executado. Se ele fosse um personagem que tem um background interessante, tivesse uma história, uma origem, e que aos poucos ele se desenvolvesse, tá ligado? Talvez ele seria um bom personagem, mas não. O cara aparece do nada e resolve os problemas, velho. Olha como um personagem fica tão sem sal, cara, só pra desprezar outros personagens que são bons. Inclusive, o personagem Dom, ele chega, vê a Tingerox na gaiola e ele fica dando umas batidas na cabeça do Vector pra dizer que o cara é incompetente junto com a Tingerox, tá ligado? Que eles são burros ou algo do tipo. Mas enfim, eu já falei demais, então vamos continuar vendo o vídeo. Enfim, de qualquer maneira, nós também não podemos injustiçar as comics e dizer que todas as edições são ruins por causa dessas coisas que eu falei no vídeo. Os únicos arcos mal escritos que eu vi foram Misadventures e o arco do Riders. De resto, as comics são bem boas em geral, bem escritas e retratam bem os personagens. E tirando o arco do Riders, essas influências de DIY são bem fracas, apesar de claras, e praticamente não afetam a experiência de consumir a obra. Além do mais que o Ian Flynn começou escrevendo o novo arco que tá começando, e só nessa edição já dá pra ver que ele fez o possível pra consertar as merdas que foram feitas pela Ivan Stanley. É basicamente uma contenção de danos. Então, em geral, as comics de DW são ótimas. E a Ivan Stanley já mostrou que consegue sim escrever boas histórias, mas não sozinha. Ela manda bem continuando uma história que o Ian Flynn começou a escrever, mas fazer um arco inteiro sozinha? Nah, isso aparentemente não dá certo. Então devemos ficar de olho em como as coisas andam daqui pra frente. Mas então, o que eu disse faz sentido, não faz? Vocês concordam comigo? Deixem aí nos comentários o que acharam. E eu tô sempre disposto a debater caso haja discordância. Só lembrem-se de dialogarem de forma respeitosa e saudável. Assim poderemos entender os pontos um do outro e reforçar nossas ideias. Ah, e antes que alguém venha dizer que DIY Cultura Woke não existe, eu te convido a explicar o que foi She-Hulk, Velma, a nova animação do Homem-Aranha, o novo filme da Branca de Neve e todos aqueles jogos que eu citei. Então boa sorte pra quem quiser fazer isso, e nos vemos no próximo vídeo ou live. Até mais! Bom, minhas considerações finais, cara. Mano, o seu vídeo foi muito bom, você explicou direitinho, mostrou as provas, porque você não foi só aqueles cara, porque tem maluco que realmente procura pelo em ovo e fica atacando pau. Você foi o contrário, você reclamou e mostrou as provas que tinha tal lacrado em Sonic, mas também foi justo, falou que a IDW é boa. E realmente, eu que sou fã de Dragon Ball, eu convido a fã do tamanho de Dragon Ball a ler a IDW, porque a IDW é muito boa. Não é uma saga ruim que faz a IDW ser ruim no geral. No geral, a IDW é muito boa. E esse final, Tesley, realmente acho engraçado. Essa galera falar que não existe a agenda woke, mas aí literalmente aparece o CEO da Disney, um dos caras que mais fez isso, né, de agenda woke, falando que vai parar com isso. Se o próprio CEO da Disney falou que vai parar, é porque existe, irmão. Os caras é muito burro ou é desonesto pra achar que não existe um negócio desse, velho. Enfim, galera, dão uma força lá pro Tails Lee. É um canal muito bom de Sonic, eu recomendo. E apoiem ele, velho, porque, mano, eu lembro que antes dele fazer esse vídeo, tinha uma galera no Twitter tacando um pau nele, velho, tá ligado? Disseram que o cara falou algo estúpido, que ele é irrelevante e que não era pra ver esse vídeo, né, que a gente acabou de reagir. Porque, né, falou de woke, essa geração aí fica se doendo, né? Na cabeça desses malucos, velho, eles estão certos e você tá errado. E se discordar, vão te taxar em alguma coisa ou vão distorcer alguma coisa que você falou, porque eles não aceitam opinião contrária. Essa que é a questão. Então não abaixe a cabeça pra essa galera, velho. Tamo junto aí, Tails Lee. E bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E até a próxima!